Olá! Está começando mais um programa desta terceira temporada do Curta Vídeo Retrô. Oportunidade de rever ou assistir pela primeira vez programas que foram gravados na década de 1990 com realizadores que fizeram história no audiovisual capixaba. Os programas foram digitalizados pelo projeto Mediateca Capixaba sob a coordenação da Secretaria Estadual de Cultura em parceria com a TVE. Neste episódio, vamos exibir o vídeo documentário Museu Vivo, de Claudino de Jesus. Museu Vivo mostra a importância científica do Museu Melo Leitão em Santa Teresa e também do naturalista Augusto Ruski para a preservação da fauna e da flora do estado do Espírito Santo. Boa sessão! E agora nós vamos saber de tudo que envolveu o vídeo. Museu Vivo, exatamente com o produtor executivo do vídeo, Claudino de Jesus. Claudino, vamos começar com a ideia do vídeo. Museu Vivo, começa pelo título, que arrasou, né? O título vem exatamente com o intuito de modificar a imagem de museu. Na verdade, por ser um museu especial que lida com biologia, lida com a vida, lida com as coisas vivas e é vivo para as pessoas, por ser um museu aberto e participativo. Isso é necessário já do título que você colocado, porque a imagem de museus que a gente tem é aquela coisa morta, fica lá fechada, tudo empoeirado, que você passa, vê e vai embora. O título é muito bom, é forte, né? Chama a curiosidade. O museu já fez 47 anos de existência e é o único museu que nós temos vivo aqui no estado do Espírito Santo, que tem uma pesquisa científica, não é? Esse vídeo é para rodar fora do estado, é para ser exibido dentro do museu. Qual é o objetivo do vídeo? O vídeo, Glória, tem o objetivo, primeiro, de poder ser o elemento de ligação do museu com o público. E daí ele vai ser amplamente utilizado nas visitações, nas diversas modalidades de visitação, bem como nas escolas que o museu trabalha. E, além desse motivo, tem o motivo de utilizá-lo na educação ambiental. Agora, a perna é maior porque o museu não pretende ficar aqui. O museu tem contatos com locais do mundo inteiro, entidades congêneres. Nós precisamos que essas entidades lá no seu território possam saber o que é esse museu, para que serve, a que veio, como foi construído e o que anda fazendo. Nesse sentido, nós estamos fazendo uma versão em espanhol, uma versão em inglês, com vista a ocupar os demais mercados. Também os patrocinadores potenciais terão no vídeo um apoio fundamental. Antes de solicitar os recursos, é necessário que eles conheçam em que vão empregar esse recurso e possam optar nas diferentes linhas de ação do museu, quais as que interessam o seu investimento. E a linguagem videográfica é outra coisa, né? Muito melhor do que você ficar carregando folhetos e revistas. Com certeza. Aonde vai, leva o vídeo, passa, quer dizer, é bom que fica um documento ali registrado com uma outra visão, diferente né? de você ter um paper frio, É verdade. que por mais que você carregue de emoção ou de qualificação, o paper, ele jamais tem essa função da imagem, né? Da arte cinética. Então o vídeo dá a dinâmica viva do Museu Vivo. Ele tem a direção de Clóvis Mendes, né? E o roteiro é seu e da Penha Padovan. Isso. Como é que vocês amarraram esse roteiro? A Penha Padovan é bióloga e eu não sou biólogo, sou ambientalista. Então era necessário um biólogo nesse trato, porque é um museu de biologia, algumas informações científicas necessitavam ser decodificadas para que o público pudesse entendê-las, sem haver distorção do conceito fundamental biológico. Por um lado. Por outro lado, a Penha, bem como eu, trabalhamos há muito tempo com esse museu, na Sociedade de Amigos do Museu. A gente acompanha a história desse museu desde a nossa época de estudante. Então foi fácil, até porque eu e Penha trabalhamos junto em cineclubismo, tanto a nível da linguagem de roteiro, quanto a nível da linguagem de museu, nós dois tínhamos o meu objetivo e a mesma impressão. Então não houve dificuldade, a gente trabalhou com facilidade. Seu convívio com o museu também foi da época do Rusk ainda, né? Vocês já faziam pesquisa e frequentavam o local, a época que ele ainda era um museu pequeno, né?
o pouco aberto, pouco aberto. O professor Russo que tinha preocupações que eram verdadeiras, e eu comungava com ele, de não ter uma estrutura para que pudesse abrir o museu e expor coleções científicas, biblioteca rara, sem que ele tivesse estrutura de segurança para isso. Mas já desde então, desde 75, que eu venho frequentando o museu. Já em 77 fiz um curso de epífitas com o professor Ruski e o pessoal do Rio de Janeiro que veio para a pós-graduação. Então já começou a abrir o museu, né? Desde daí ele já começou a abrir a comunidade. Com a passagem do museu para o Ministério da Cultura, Ruski, antes de morrer, doou o patrimônio ao Ministério da Cultura. O Ministério, sendo agora um bem público, né, entendeu que era necessário dar-lhe estrutura para que ele pudesse se abrir. E a atual gestão, gostaria de ressaltar que a atual gestão do museu já entrou com o objetivo fundamental de cada vez mais estreitar os laços do museu com o público a que ele destina, entendendo que o papel dele é produzir conhecimentos para que eles possam ser distribuídos. Agora, então, mais do que nunca, se efetiva essa abertura, que nós atingimos o ano passado uma média de 30 mil visitantes durante o ano. Nossa, realmente um bom contingente, né? 30 mil visitantes no ano passado. Eu acredito que nenhuma instituição capixaba receba tanto visitante. Realmente. São excursões, escolas, mesmo a comunidade científica, né? Pesquisadores, estudantes, todo mundo frequenta, especialmente final de semana. Além do turista normal de diversas partes do mundo, de todo o país, de todo o estado, que vão, porque o museu é muito conhecido pelo mundo inteiro, pelo estado e pelo país. Tem as visitas organizadas e orientadas de escolas que vão com objetivos específicos. Lá tem aulas de educação ambiental, tem acesso a todas as informações. Quando as visitas são de pesquisadores, cientistas, o alvo da visitação é outro, são as coleções científicas, a reserva de Santa Lúcia, que é um patrimônio natural de grande importância, de Mata Atlântica. Então, quer dizer, o museu tem uma diversificação de oferta para poder ter seu público diversificado como tem. E as pessoas têm que avisar antes que vão passar o dia lá, que vão pesquisar? Existe essa praxe no museu para receber escolas e excursões? Quando se pretende uma visita orientada, é necessário que faça o contato antes com o setor de educação ambiental. O telefone de contato é o 027-259-1696. Então repete aí rapidinho. 259-1696. Agora, independente disso, o cidadão comum pode chegar de terça a domingo, no horário de 7 às 11, de 1 às 5, que estará sempre aberto, encontrará sempre todos os setores abertos para que ele possa visitar. Os setores mais sofisticados ou setores de maior importância científica, biológica, e esses a necessidade que haja essa marcação prévia para que possa ser agendado, o técnico que vai acompanhar, o roteiro que interessa, porque cada grupo, uma escola liga, tem um roteiro mais voltado aos animais, outro mais aos vegetais, outro mais a ecossistemas, outra mais a educação em si, outras a ter acesso a uma biblioteca que a escola não tem nesse nível de informação. E como lá é o polo de educação ambiental, um dos polos de educação ambiental da Mata Atlântica, que são 6 ou 7 em todo o estado, tem uma área específica na biblioteca voltada ao polo, que é para atender estudantes de primeiro e segundo grau, com todo o material necessário à compreensão, ao conhecimento da ecologia e da luta ambiental. Que bom. E qual é o destaque da área de botânica? Assim que você já pode antecipar para a gente, para os estudantes, pessoal da área científica que está ligada a isso? A área de botânica, até pela tradição do professor Ruski, está muito bem aquinhoada no museu, na parte de epífitas, que pode ser observado no nome vulgar dela. Na verdade, são plantas que vivem umas sobre as outras, bromélias, orquídeas. E tem espécimes raras lá? Raríssimas. Da Mata Atlântica nós temos espécies raríssimas, talvez sejam as coleções mais importantes, além de tê-las vivas no pátio e na reserva. A gente mantém as coleções científicas, animais empalhados em álcool, e as plantas em essicatas, que são prensagens de partes das plantas que permitem o seu conhecimento científico, sua identificação, o seu estudo fitossociogeográfico. Mas nós temos tudo isso vivo, porque não só dentro do pátio do museu, como temos a reserva de Mata Atlântica Santa Lúcia, que é uma reserva importantíssima, que tem espécimes raríssimos. Então, na área de botânica, além disso, destaca-se os estudos das palmeiras, da Mata Atlântica, e agora um estudo muito importante que vem sendo desenvolvido, que são plantas com potenciais ornamentais. Que isso dá um gancho também do museu atender às necessidades de mercado. Além do conhecimento científico que ele vai acumular, ele oferece ao mercado.
Quer dizer que vocês estão desenvolvendo esse trabalho que começou com o Husk, que agora tomou tem uma nova abertura, né? Abriu um leque de novas espécies. O professor Husk é daqueles naturalistas que, infelizmente, a história vem desaparecendo até pelo excesso de conhecimentos que vem acumulando ao longo da história científica. Então, ele sozinho fazia coisas inimagináveis que alguns de nós sozinhos façam hoje. Hoje nós temos alguns pesquisadores fixos no museu. Além do que, nós temos muitos pesquisadores visitantes do país, do exterior, temos monitores, estudantes de biologia, não só do Espírito Santo, como da Universidade de Viçosa, do Rio de Janeiro. Que estão lá catalogando, que estão sempre lá pesquisando, catalogando. O Ministério tem mandado verba, ele tem uma dotação orçamentária para o Museu Melo Leitão, Claudinho? Tem. O Ministério da Cultura, houve um período em que o museu passou uma grave crise, o governo Collor, nós até criamos o movimento SOS Husk, que a imprensa deu ampla cobertura para a gente, foi fundamental para que o museu não acabasse. Naquele momento, o Ministério não repassava nada e ameaçava demitir os funcionários. Passada, graças a Deus, essa página triste da história brasileira, embora os fatos recentes nos digam que ainda não passou, não é? Só passou o mandatário-chefe, perdeu o mandato, mas, passado isso, os governos passaram, então, a dar um respeito que era devido ao museu. Então, a manutenção de pessoal, a manutenção administrativa, a manutenção técnica vem sendo aquinhoada no orçamento da União e algum recurso para investimento. É evidente, como em todos os setores do serviço público federal, e daí para a gente ver, estadual, municipal, a crise, o que passam. É verdade. Então, esses recursos nunca são o suficiente. E atrasam esse repasse? Atrasa, o orçamento da União acabou de ser aprovado outro dia, então até então não sabia... Se vinha ou se não vinha, quanto vinha? O que vinha? Para que vinha também o que vinha? Então, isso tudo atrapalha, mas não é uma coisa restritiva ao museu. Na verdade, é um problema do Congresso Nacional e da Presidência da República, que leva atraso às diferentes instituições públicas federais. Mas os recursos são parcos em relação à grandiosidade, à necessidade de ampliação dos trabalhos do museu, que a sociedade requer e exige, não é? Tanto na área científica, na área de educação ambiental, na própria área cultural. E a sociedade tem colaborado? Quer dizer, o museu também tem uma parte que é aberta à colaboração dos sócios e dos simpatizantes ao museu, né? Com certeza, isso tem nos valido muito. A participação da sociedade tem nos valido muito, não só nos momentos de crise, mas há investimentos razoáveis e respeitáveis por parte de não governamentais, de instituições privadas. Por exemplo, esse trabalho de pesquisa de plantas ornamentais da Mata Atlântica vem sendo financiado parte pela Funatura, Fundação Natura. O Boticário, agora, nesse momento, esse vídeo foi financiado com recursos da Aracruz Celulose. O vídeo foi todo patrocinado pela Aracruz? O vídeo ficou em torno de R$18 mil, Glória, dos quais R$12 mil de investimento propriamente dito foram da Aracruz. Os outros R$6 mil foi o museu que forneceu através de recursos indiretos. E o vídeo tem imagens recentes e também uma coletânea de imagens antigas do Husk, que vocês fizeram, que o Clóvis fez a direção e vocês... E a edição, né? Isso valorizou muito o vídeo, quer dizer, na verdade a gente pretendia que o vídeo não fosse apenas apresentar o museu, era necessário mostrar de onde vem esse museu, a tradição histórica desse museu. E também a manutenção da memória e do trabalho do Augusto Husk, sem o que esse museu não existia. Então, o vídeo começa com imagens atuais, de Mata Atlântica, de encher o olho, belíssimas, e depois com imagens retrospectivas, de fotos de arquivo do museu, imagens de arquivo do museu, imagens gentilmente cedidas pela Rede Manchete, pela Fundação Roberto Marinho, pela TV Gazeta e fotos cedidas por Rogério Medeiros. Isso enriqueceu muito a primeira parte do vídeo, basicamente toda um clipe dessas imagens, enquanto se conta a história de Husk e sua trajetória política e científica. Esse vídeo estará à venda lá no museu? Quer dizer, como é que está o esquema de distribuição, só para a gente fechar e assistir o vídeo? O vídeo será distribuído para algumas escolas que fazem parte da rede de trabalho do museu. O vídeo será distribuído para instituições congêneres no Brasil e no exterior, para alguns possíveis patrocinadores, e terá à disposição do público na Ecoloja, que é a loja que vende lá no museu os materiais e que nos ajuda a manter o museu. É a lojinha dentro do museu, Dentro do museu, tem vários materiais ecológicos e o vídeo agora vai compor com camisas, botões, broches. É um jogo interessantíssimo que foi confeccionado lá também, patrocinado pela Aracruz há um tempo atrás, chamado Ecomemória, um jogo infantil muito interessante. Então, essa loja nos ajuda também, em parte, a pequenos custos do museu.
E o vídeo vai estar lá à disposição, E a partir de agosto, provavelmente. é um trabalho sempre para deixar esse museu cada vez mais vivo, né? Vamos assistir? Vamos. Museu Vivo, né? Belo nome. Vamos ver, pessoal? Aí. A 75 quilômetros de Vitória, na região serrana do estado Espírito Santo, encontra-se Santa Teresa, pequena cidade fundada no século XIX por imigrantes italianos. A cidade conquistou notoriedade internacional através do trabalho do naturalista Augusto Ruschi, nascido em 12 de dezembro de 1915. Desde criança, Ruschi adquiriu o hábito de observar e coletar plantas e animais, chamando a atenção de cientistas de renome nacional. Em 1937, foi convidado pelo professor Cândido Firmino de Melo Leitão para trabalhar no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, a quem homenageou em 26 de junho de 1949, fundando o Museu de Biologia Professor Melo Leitão. Ruschi dedicou sua vida ao conhecimento e conservação da natureza, identificando e estudando inúmeras espécies de plantas e animais, especialmente orquídeas e beija-flores. Dentre estes, escolheu o minúsculo tapetinho vermelho como símbolo do museu e, mais tarde, da cidade de Santa Teresa. Incansável na luta pela conservação da natureza, participou de muitas instituições científicas nacionais e estrangeiras. Contribuiu decisivamente na criação de áreas de conservação no Espírito Santo e no alerta ao público sobre o impacto ambiental dos grandes projetos industriais no estado. Falecido a 3 de junho de 1986, foi sepultado conforme desejou, na Estação Biológica de Santa Lúcia, onde realizara inúmeras pesquisas. O museu, hoje vinculado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem como principais objetivos o colecionamento de plantas e animais com fins científicos, a pesquisa biológica, especialmente sobre fauna e flora da Mata Atlântica, a educação ambiental e a preservação da memória de Ruschi. O museu dispõe de um herbário com cerca de 7.000 vesicatas, que são partes prensadas e secas de plantas importantes para sua identificação. Ramos de folhas e flores são coletados nas matas, levados e preparados para a coleção, permanecendo à disposição dos pesquisadores. As coleções zoológicas contêm cerca de 7.000 exemplares de aves, dos quais 2.500 são de beija-flores, uma das mais importantes que existem. Com 1.300 exemplares de morcegos, além de uma amostra representativa de outros mamíferos, de répteis e de anfíbios da Mata Atlântica do Espírito Santo. Conforme sua natureza, os animais são conservados taxidermizados, popularmente conhecidos como empalhados ou conservados em álcool. A biblioteca especializada em biologia é consultada por cientistas e estagiários e conta com cerca de 1.600 obras e 320 periódicos sobre fauna, flora e ecologia, com destaque para aves. Parte da biblioteca foi adequada ao atendimento de estudantes de primeiro grau.
Atualmente, a administração do museu funciona numa construção do século XIX, onde residiu Ruski. Nova sede administrativa está sendo projetada e essa casa abrigará uma exposição sobre a vida e obra do naturalista. Na sala de informática, o banco de dados das coleções científicas é continuamente alimentado com informações provenientes das pesquisas e das demais áreas, integrando as diversas atividades do museu. Pesquisas científicas são desenvolvidas através de trabalhos sobre comportamento, ecologia e biogeografia de alguns animais, em especial aves e mamíferos, com prioridade para os grupos ameaçados de extinção de ocorrência no Espírito Santo. Na área de botânica, são realizados levantamentos florísticos, estudos fitossociológicos de palmeiras da região e sobre reprodução de plantas nativas potencialmente ornamentais. Os trabalhos dos pesquisadores do museu têm suas especificidades, mas todos estão direcionados para um programa maior de preservação dos remanescentes da Mata Atlântica. Como apoio aos pesquisadores externos, o museu dispõe de casa de hóspedes e laboratórios em sua sede e na Estação Biológica de Santa Lúcia, que tem abrigado estudiosos de outras instituições. Os resultados das pesquisas vêm sendo divulgados em congressos e publicações especializadas nacionais e internacionais. Periodicamente, é editado o Boletim do Museu com artigos dos seus pesquisadores e colaboradores. Além da comunidade científica, o museu divulga suas atividades através do setor de educação ambiental, responsável pelo atendimento em média de 30 mil visitantes por ano de várias partes do mundo. Desenvolvendo ações educativas voltadas à conscientização de escolares e turistas, através de visitas monitoradas e jogos como Ecomemória, o museu é hoje um dos polos de educação ambiental da Mata Atlântica. Buscando ampliar suas atividades e seu público, foi criado o programa O Museu Vai à Escola, apoiando o ensino de ciências e as atividades de educação ambiental nas escolas de primeiro e segundo graus, por meio de kits didáticos, exposições e repasse de informações técnicas, capacitando professores e alunos. O Parque do Museu é uma área arborizada com muitas plantas nativas e de outras regiões, abrigando diversificada fauna. Destaca-se a coleção viva de epífitas, plantas que vivem sobre as outras como orquídeas e bromélias, demonstrando a grande variedade de espécies da região. O pavilhão de botânica vem abrigando exposições temporárias e nele deverá ser instalada uma exposição de longa duração sobre Mata Atlântica. Os viveiros abrigam animais que estão sendo pesquisados ou apreendidos pela fiscalização florestal por comércio ilegal. Muitos destes são liberados, mas alguns tornam-se incapazes de viver livremente. O ofidiário dispõe de diferentes cobras para que os visitantes aprendam a diferenciar as venenosas das inofensivas. O pavilhão de ornitologia, que significa estudo das aves, destina-se a expor suas diferentes formas, suas adaptações e sua importância ecológica. O esforço da equipe do museu, em parceria com outras instituições públicas e privadas, tem dado importante contribuição ao conhecimento e conservação de nosso patrimônio natural. Processo iniciado por Augusto Ruski, em sua vida dedicada à melhoria do ambiente em que vivemos. Exemplo a ser seguido. Aproveitar também, agradecer a você e convidar o nosso telespectador a ir ver ao vivo o nosso Museu Vivo em Santa Teresa.
Obrigado. Aí, gente, o museu está sempre aberto para a participação de todos nós. E quero agradecer a presença do Claudino e até quarta-feira, às 9h30, quando a gente vai trazer uma outra produção local para você assistir no Curta Vídeo. Até lá, boa noite.